Nós estamos expondo a Bíblia. Este é o módulo de número 8, a criação do homem. Vimos nos módulos anteriores que Deus criou os céus e a terra, criou o universo para dele extrair a terra e torná-la um lugar habitável para que o homem pudesse nela fazer a sua morada. Em Gênesis capítulo 1, o versículo 1, nós lemos: No princípio criou Deus os céus e a terra. Céus está no plural. O Senhor criou os céus dos céus, o lugar da habitação de Deus, e o céu, aquele espaço que está acima de nós, entrando no espaço sideral acima, e a terra. Ele fez essa criação em 6 dias, descansando no sétimo. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, ele criou o universo, os céus, o firmamento. No terceiro dia, dos céus, ele extraiu a terra e formou a vegetação. No quarto dia, por causa da fotossíntese da terra, foi possível ver os raios de sol penetrando a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou as aves e os peixes. E no sexto dia, os animais e o homem, a glória da sua criação. O Salmo de número 115, verso 16, demonstra que quando o Senhor criou o universo, tinha a intenção de extrair a terra como um lugar habitável, pois está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Porque o Senhor criou todas estas coisas? Podemos declarar isso através do Apocalipse capítulo 5, o versículo de número 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, tudo que o Senhor criou para a sua própria glória. Deus não precisa de nada, ele é autossuficiente, mas por seu amor, por sua graça, ele quis, aprove a ele, preparar um lugar para a habitação do homem e que ele pudesse conviver, habitar juntamente com o homem. Em Isaías, capítulo 45, o verso 18 diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser o caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, tudo enfatizando o propósito de Deus preparar um lugar para o homem. Assim como os pais, quando sabem que está vindo a vida uma criança, um bebê, eles preparam o quarto do bebê, preparam todo o cenário para vir a receber aquele filho, aquela filha tão esperada. Da mesma maneira, o Senhor criou os céus e a terra. E vem a pergunta: a quem o Senhor constituiu de mordomo sobre o planeta Terra? Em Gênesis, capítulo 1, verso 28, nós encontramos esta resposta. Diz: e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que rasteja pela terra. Esta incumbência de cuidar do planeta Terra, Deus deu ao homem. Ele ordenou para que ele sujeitasse a terra, que ele dominasse a terra. Então, cabe ao ser humano isso distribuído por todas as eras, em todos os tempos, o ser humano tem esse convívio com este planeta. Voltando a reafirmar que a terra foi dada aos homens, vamos reler o Salmo 115, verso 16.
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Há um texto na Bíblia que diz assim: no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Quando o Senhor deu a terra aos homens, ele não quis restringir os homens ao planeta Terra. Haverá uma promessa que diz: dar-te-ei a estrela da manhã. Ou seja, se o homem for fiel no planeta Terra, o Senhor vai lhe dar a possibilidade de avançar universo adentro. Vem a pergunta: quem guiou Deus nessa concepção toda? Por certo que ninguém o fez. Podemos saber disso em Isaías, capítulo 14, o versículo de número 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Como quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Por certo, todas as respostas a estas perguntas é ninguém. Verso 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Deus é soberano. Ele decidiu criar o universo para formar a terra. Ele decidiu tornar a terra habitável e dá-la ao ser humano. Ele incumbiu o homem de multiplicar-se na terra, sujeitar a terra e dominar todos os seres vivos da terra. E que qualificação Deus deu a este homem para exercer esta mordomia? Nós encontramos esta qualificação em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Para que Deus pudesse designar o homem na mordomia do planeta Terra, ele constituiu esse homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e nenhuma outra criatura, nem em cima nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, tem essa prerrogativa. Como é que Deus então fez para criar esse ser humano com essas prerrogativas? Nós expomos em outros textos que o tempo da criação, desde o instante inicial até chegar no homem, se passaram 13 bilhões e meio de anos. Nós vimos que esse espaço temporal foi o tempo em que se deu a história dos anjos. Os anjos são seres imortais e a história deles foi construída ao longo da passagem desse tempo. Mas, findo esse período, aprove a Deus, há mais de 5.000 anos atrás, criar o homem à sua imagem conforme a semelhança, e em Gênesis capítulo 2, o versículo 7, conta o início dessa relação de Deus com o homem. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Primeiro, o Senhor criou o homem dotado de corpo, do pó da terra, também dotado de espírito, e lhe soprou o fôlego de vida, e alma, porque na junção do espírito com o corpo formou a alma, passou a ser alma vivente, deu-lhe uma identidade pessoal. Agora, entenda, Deus fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. O que Deus não comunicou ao homem de si mesmo foi a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua imutabilidade, a sua infinidade e a sua impecabilidade. Esses requisitos são divinos, não foram concedidos ao ser humano. Então, o que foi que Deus comunicou ao ser humano? Ele comunicou a racionalidade e a inteligência, a criatividade e a capacidade de inovar. Lembra de Bará?
Bará para trazer algo do nada, criatividade, e Bará para pegar a matéria pré-existente e injetar nela vida, inovação. Deus também deu ao homem o livre-arbítrio, a capacidade de relacionar-se e de amar, a moralidade e a ética, a capacidade de exercer domínio, liderança, mas também lhe atribuiu responsabilidades, a capacidade de ter sentimentos e emoções, a capacidade de ter vontade própria e consciência própria. Em 1 Coríntios, reafirmando que Adão foi o primeiro homem como nós o conhecemos hoje, está escrito em 1 Coríntios 15, 45, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último homem, Adão, porém é espírito vivificante. Portanto, Adão foi o primeiro homem a ser criado e ele é o único ser do universo criado à imagem e semelhança de Deus. Adão foi criado do barro, a mulher foi extraído de sua costela e transformada em uma mulher, lhe dada por companheira, por ajudadora, e o método de Deus para dar continuidade à raça humana foi a procriação. Em Gênesis capítulo 2, verso 22 em diante, nós encontramos esta afirmação: e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. O nome da mulher depois foi Eva, mas antes da queda o nome dela era varoa, porque do varão foi tomado. E aí Adão fez esta profecia aplicável a todo o restante da humanidade. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhava. Portanto, pai e mãe geram filhos. E assim Deus dá continuidade à história da raça humana. Adão é a origem de toda a humanidade, é o pai de toda a raça humana, é o ancestral de todo ser humano. Qual é a conclusão que chegamos de tudo que temos dito? 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vêm de ti, tu dominas sobre todos. Na tua mão há força e poder, contigo está a engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. Se esse vídeo fez sentido, curta, comente, compartilhe, salve para rever os textos. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.